Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, no teu lar, com a tua família. Estamos dando início a mais um culto ao nosso Deus. Só Ele é digno de toda honra, todo louvor, toda glória. Agradecemos ao Senhor, o nosso Deus, por essa rica oportunidade. Agradeço a Ti também pela participação conosco e juntos, irmanados, cultuemos o Senhor, o nosso Deus. Te convido a orar no nome de Jesus. Amado e bondoso Deus, nós te agradecemos por tão rica oportunidade que nos concedes. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua companhia, pela tua presença. Nós te agradecemos por cada vida que conosco participa desse culto, as quais invoco a tua bênção, a tua paz, teu amor, tua graça, as tuas misericórdias, Senhor, tua bondade. Dá a tua bênção a cada um. Fica conosco, receba esse culto no teu trono de glória. É o que eu te peço, sobretudo te agradeço com perdão dos nossos pecados. Em o nome e por amor de Jesus, Senhor e Salvador da igreja. Amém e amém. Quero compartilhar contigo a leitura da Bíblia no Salmo de número 8. Salmo 8. Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Salmo de Davi, Salmo de número 8. Diz assim a bendita palavra de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém. Que Deus, o Eterno, muito nos abençoe pela leitura da sua santa e maravilhosa palavra. Que nós possamos de fato glorificar o nosso Deus pelas suas obras maravilhosas e notáveis. Que nós possamos louvar e glorificar o nosso Deus pela bondade dele para com a raça humana, para com o homem, para com a mulher, para comigo, para contigo, para com cada um de nós. E que nós possamos exaltar o Senhor como exaltou Davi aqui. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Que esse Deus eterno e maravilhoso continue grandemente abençoando a tua vida, teu lar, a tua família. Que juntos possamos louvar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus, com devoção, com reverência, servindo ao Senhor, como diz a Bíblia, com alegria. Deus te abençoe, louvemos a Deus, cultuemos o Senhor. Assim seja. Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos. Agora nós vamos louvar o santo nome de Jesus. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar
Se a cada momento nos vemos sem prestes a submergir, as ondas atendem ao meu andar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todo som veio meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todo som veio meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu andar sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todo som veio meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Agora nós vamos ouvir um hino com a diaconisa Dalva. Quando você fica
triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido e não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. 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 Eu saúdo os amados irmãos e as amadas irmãs na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade ao culto desta noite. Já ouvimos uma parte da palavra de Deus, já ouvimos louvores. Agora nós vamos ouvir mais da santa e bendita palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E está escrito no livro de São Mateus. Falando sobre o sermão
profético. Mais uma vez, nós vamos discorrer, nós vamos falar nesses minutos sobre a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje vamos falar diretamente das palavras do próprio Cristo sobre o sermão profético, sobre a sua volta gloriosa, na qual todo cristão deve estar esperando, deve anunciar, deve participar, deve estar sempre dando glórias a Deus, porque tem essa certeza absoluta de que Jesus vai voltar. O dia e a hora, diz a palavra de Deus, que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas uma coisa nós temos certeza, que Ele prometeu, e todas as promessas de Jesus vão se cumprir, estão se cumprindo, irá se cumprir até o final do século. Por isso que nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como nossa regra única e exclusiva de fé, a nossa regra de fé, onde ele anuncia aqui a sua volta gloriosa, desde o livro de Gênesis, quando ele veio a primeira vez aqui, até o livro de Apocalipse, onde vai se encerrar esse ciclo da volta dele. Está escrito na Bíblia Sagrada que Jesus voltará. Jesus voltará para quê? Para arrebatar a sua igreja. Jesus vai voltar para arrebatar aqueles que crêem nele, aqueles que aceitaram ele como único e suficiente Salvador. Para que um dia nós possamos estar na glória, glorificando o nome dele e tendo certeza absoluta que iremos morar eternamente lá no céu. Vale a pena seguir a Jesus. Muitas vezes é difícil que o da Bíblia diz que o inimigo, o diabo, o nosso inimigo, anda em derredor como leão, urrando a quem possa tragar. Mas nós precisamos estar firmes na rocha, e essa rocha é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta parábola desta noite que nós vamos ler é sobre a parábola das 10 virgens, uma das parábolas talvez mais conhecidas da Bíblia Sagrada. A parábola das 10 virgens fala justamente de onde nós devemos estar alertas para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus fala aqui na parábola das 10 virgens, ele nos alerta realmente que ele vai voltar. Ele prometeu, e as promessas de Jesus vão se cumprir, meu amado irmão, minha amada irmã. Queira Satanás ou não queira, irá se cumprir tudo que está escrito na palavra de Deus. Aliás, já está se cumprindo os acontecimentos, já está se cumprindo as coisas que vinham acontecendo e que nós estamos vivendo num mundo tão difícil, tão importante para nós, para a nossa fé, para a nossa crença em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse que ele ia um dia e não ia nos deixar órfãos, mas ele ia partir, mas depois ele ia voltar aqui para arrebatar a sua igreja. Ele foi morrer numa cruz do Calvário por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa do pecado de cada um de nós. Mas hoje ele vive, está reinando lá no céu. E nós estamos aqui conforme ele prometeu, aguardando a sua volta gloriosa. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Tudo que está escrito aqui na palavra de Deus está realmente se cumprindo. E nós precisamos ter essa certeza absoluta que vai se cumprir. Não vamos nos preparar, mas precisamos estar preparados, meu irmão e minha irmã, porque é gostoso ter essa certeza absoluta, ter essa fé inabalável de que as palavras de Cristo se cumprem a cada dia. Os acontecimentos que estão por aí, nós vemos perfeitamente se cumprindo esta palavra que Jesus prometeu há mais de 2000 anos atrás. E no dia a dia
no cotidiano nosso, nós estamos vendo se cumprindo a palavra de Deus, meu irmão. Não importa o que o incrédulo pensa, não importa o que o incrédulo fala, importa o que está escrito aqui, importa o que Jesus falou. Eu vou e não vou vos deixar órfãos, eu voltarei novamente para vos arrebatar, para vos levar, para que onde eu estiver, ele diz, onde eu estiver, vós estejais comigo, aleluia. Mas só tem este privilégio, meu irmão, só é estar com Jesus onde ele estiver, aqueles que continuarem firmes, aqueles que perseverarem até o fim, conforme diz a palavra de Deus. Não podemos, as lutas vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm, e vai continuar vindo, mas nós não podemos e não devemos desanimar. Nós precisamos estar firmes, crendo realmente nessas promessas de Jesus. A Bíblia diz que Jesus não é homem para mentir. Aleluia, glória a Deus. Ele prometeu que ele virá e virá mesmo. E aqui nesta passagem do sermão profético, uma das passagens do sermão profético ditas por nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo lá no João 14 já diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitas, meu irmão. O irmão tem certeza que uma morada que está lá é sua. O irmão tem certeza, a irmã tem certeza que nós vamos ter essa morada lá no céu. Aleluia. Não é difícil, meu irmão, não é difícil. Muitas vezes é quase difícil mesmo, mas não é impossível, porque foi por Jesus que prometeu. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele estará conosco porque ele prometeu, e ele não é homem para mentir, volto a repetir. E eu pergunto, e o irmão? E a irmã? Está com ele todos os dias? Está com ele todos os momentos da sua vida, da minha vida, da nossa vida? Será que nós estamos com ele? Vamos abrir a palavra de Deus, nesse texto tão conhecido, que é a parábola, a famosa e conhecida parábola das 10 virgens. Nós sabemos, eu já tive a oportunidade de dizer aqui, que Jesus gostava muito de falar por parábolas. Jesus pregava muito por parábolas. E ele continua aqui nessa parábola das 10 virgens, anunciando o quê? Anunciando que ele vai voltar. Aleluia. Anunciando que ele está perto, que ele está, meu irmão, minha irmã, nas portas, para voltar, para arrebatar o seu povo. Por isso que a Bíblia diz, meu irmão e minha irmã, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E como eu sempre gosto de falar, não é até um minuto antes da morte, é até a morte, até a sua partida, até a minha partida. Vamos ser fiéis até a morte para ganharmos esta coroa da vida. Esta coroa que está preparada para aquelas que ficar firme nos caminhos do Senhor até o fim. Temos muitos problemas, muitas lutas, muitas dificuldades, e vamos continuar tendo, e cada dia mais, meu irmão e minha irmã. Os acontecimentos, eu volto a repetir, estão aí, nos mostrando quantas coisas horríveis, terríveis está acontecendo, mas não desanime, nós temos um que está conosco, aleluia, esse Espírito Santo que habita em nós, esse Espírito Santo que entrou em nós quando nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador. Ele está conosco, ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Não estaria conosco um de outro, todos os dias até a consumação do século. Mas aí vai a pergunta, o irmão está com ele? A irmã continua com ele? Se não estiver, tome cuidado, meu irmão. Procura estar sempre com esse Espírito Santo no seu coração. Esse Espírito Santo que transforma o pecador. Esse Espírito Santo que muda o pecador, muda a vida do pecador, realmente, quando ele aceita Jesus como seu único Filho Salvador. Vamos abrir a palavra de Deus em São Mateus, capítulo de número 25. Muito conhecido esse texto que fala sobre a parábola das 10 virgens, e deste que nós estamos falando neste momento. Mateus capítulo 25. E Jesus continuou, então o reino dos céus
será semelhante a 10 virgens. É Jesus que está falando, meu irmão. Eu estou lendo a palavra dele. É Jesus que está falando. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aleluia. As 10 virgens, meu irmão e minha irmã, a igreja do Senhor, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro de Jesus, que Jesus estava voltando, e as 10 virgens saíram ao encontro de Jesus. Mas nós vamos ver no relato o que aconteceu, meu irmão, com 5 virgens, e o que aconteceu com as outras 5 virgens. Meu irmão e minha irmã, vamos ficar firmes com esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que um dia morreu na cruz pelo meu pecado, pelo teu pecado, esse Jesus que alguns tempos atrás eu particularmente não conhecia ele, ouvia só falar dele, mas não conhecia ele, mas um dia eu tive um encontro glorioso com ele, aleluia, eu tive um encontro glorioso com ele, oh dia maravilhoso, que eu podia ter sido antes, podia ter me encontrado com ele antes, mas eu ouvia falar dele, mas não conhecia ele, meu irmão. Um dia ele entrou no meu coração, glória a Deus, ele entrou no meu coração, está habitando no meu coração há muitos anos, que eu possa perseverar até o fim, conforme diz a palavra de Deus, eu poderei perder a salvação, meu irmão, minha irmã. Toda salvação, realmente, ela está, enquanto nós estivermos firmes, nós estaremos nessa certeza dessa salvação. Mas se nós nos desviarmos do caminho do Senhor, nós perderemos a salvação. É a Bíblia que diz, ser fiel até a morte, volto a repetir, eu te darei a coroa da vida. Então continua Jesus, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 10 virgens, a igreja do Senhor, aleluia. Mas sabe uma coisa, meu irmão, mesmo a Bíblia que diz isso, na igreja, dentro da igreja, tem as 10 virgens prudentes e as 10 virgens imprudentes, meu irmão. Tem as prudentes e tem as imprudentes também, meu irmão. Que nós não possamos ser nunca imprudentes, mas sempre prudentes, esperando a cada dia que passa, a cada minuto que passa, esperando que Jesus pode vir hoje, pode vir daqui 5 minutos, pode vir daqui uns instantes, meu irmão. Uma coisa é certa, ele virá. Eu sei que ele virá porque está escrito na Bíblia Sagrada. Eu sei que ele virá porque foi ele que disse que ele virá. Eu virei, aleluia, disse Jesus. Virei arrebatar o meu povo, arrebatar a minha igreja. Eu não canso dessa mensagem, porque eu acho que no meu modo de entender e da Bíblia Sagrada é a melhor mensagem, a maior mensagem que deve ser pregada nos dias de hoje. Chega de mensagem oba, chega de mensagem lero. Vamos pregar que Jesus está voltando, que nós precisamos estar preparados, meu irmão. Não vamos nos preparar, não, mas precisamos estar preparados para esse dia glorioso em que ele irá voltar para arrebatar quem? Arrebatar o seu povo, arrebatar a sua igreja. Não como as 5 imprudentes, mas nós temos que ser prudentes. Estamos com a lamparina acesa. Quando que nós devemos estar com a lamparina acesa? A todo instante, meu irmão. A todo minuto. Nós devemos estar com a lamparina acesa, que a qualquer momento, a qualquer instante, ele pode voltar. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora em que ele vai voltar. Mas uma coisa nós temos certeza, não porque eu estou falando, porque a Bíblia diz que ele vai voltar. Eu não canso de falar isso, meu irmão. Está escrito na palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. E esta, volto a repetir, e esta deve ser a mensagem atual da igreja verdadeira, da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui fala, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo.
As 10 virgens saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas, tomando as lâmpadas, saíram ao encontro. E 5 delas eram prudentes. Aqui vai a grande mensagem deste texto. 5 eram prudentes. 5 estavam firmes nos caminhos do Senhor. 5 estavam com as lamparinas acesas e bem acesas. Meu irmão, como é que está a sua lamparina? Como é que está a lamparina? Como é a sua lamparina? E a Bíblia diz aqui que 5 estavam com as lamparinas apagadas, meu irmão, minha irmã. Estavam dentro da igreja. Estavam talvez dando aleluias. Estavam glorificando o nome do Senhor, mas estavam com as lamparinas apagadas. Meu irmão, minha irmã. Tome muito cuidado, irmão Reinaldo. Tome muito cuidado, irmão e irmã que está me ouvindo nesta noite. Não esteja sempre com a lamparina acesa. Não deixe a lamparina apagar, meu irmão, minha irmã. Que é perigoso estar na igreja. Muitas vezes até na igreja estamos com a lamparina apagada, meu irmão. Nós temos que estar sempre com a lamparina acesa. Como é a lamparina acesa? Dando um bom testemunho de cristão. Onde quer que você esteja, onde quer que esteja, nós somos servos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Esses que estão com a lamparina acesa. A lamparina apagada são aquelas que na hora das dificuldades, na hora dos problemas, esquece de Jesus. Nega a nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus que disse, aquele que me negar perante o Pai, eu negarei perante o aquele que negar perante os homens, eu negarei perante meu Pai que está nos céus. Sim, se você negar Jesus, ele vai te negar diante do Pai que está nos céus. Não vale a pena, meu irmão, por qualquer motivo que existe, não existe motivo para nós negarmos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus mesmo disse, eu e o Pai, nós somos um. Quando nós estamos anunciando o Filho, nós estamos anunciando ao Pai também. Aleluia. E 5 delas eram prudentes e eram loucas. Essas 5 prudentes eram loucas, e eu vou repetir, estavam dentro da igreja também, meu irmão. Só que eram prudentes e eram loucas. Não estavam se consagrando, meu irmão, minha irmã. Não estavam agradando ao Senhor. Talvez estivesse até na casa de Deus, na casa do Senhor, mas não estava agradando ao Senhor. Talvez tivesse o pensamento longe, ao ouvir a mensagem do Evangelho, meu irmão. Quando nós ouvimos, vamos para a casa de Deus, ou em qualquer lugar que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós precisamos estar com bastante atenção. Precisamos ler a Bíblia, examinar as Escrituras, conforme diz o Senhor. Examinar as Escrituras, porque vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é Jesus. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. É o que eu acabei de falar. Estavam com a lamparina apagada. Tem as lamparinas. Estavam com as lamparinas. Mas lamparinas apagadas. Não levaram azeite consigo, meu irmão, minha irmã. Como é triste. Ver as virgens, 5 virgens, com as lamparinas apagadas. Elas foram pedir para as outras, para que estavam com a lamparina acesa. Mas já era tarde demais, meu irmão, minha irmã. Por isso que nós devemos constantemente, ou diariamente, ou a todo instante, a todo minuto, estarmos sempre preparados para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos sempre preparados, porque quem sabe vai voltar daqui a 5 minutos, quem sabe vai voltar daqui a 10 minutos, quem sabe vai voltar amanhã. Não sabemos o dia nem a hora, a Bíblia que diz. Mas sabemos uma coisa, e temos certeza disso, que ele vai voltar. E 5 eram prudentes e 5 loucas. Como é que está a situação espiritual da irmã e do irmão? Está sendo prudente? Está com azeite na lamparina acesa? Está com a lamparina acesa?
Ou está imprudentes que as lamparinas se apagando. Muitos estão ficando com ela já se apagando, cansado de esperar. Ai, Jesus há tantos anos prometeu que ia voltar e ainda não voltar. Eu vou desanimar. Eu não vou apagar minha lamparina. Não vou mais ficar com ela acesa. Não, meu irmão, permanece, minha irmã, com ela acesa. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não estavam prevenidas, meu irmão. Estavam sem azeite as lamparinas dela. E de repente apaga. Como é que está a sua lamparina? Como é que está a minha lamparina, presbítero Reinaldo? Precisamos estar com elas preparadas, meu irmão. Acesas, bem acesas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. As prudentes levaram-se e tardando o esposo. É o que está acontecendo. Nós falamos desde o começo da pregação. Jesus está demorando. Jesus prometeu, mas ele não vem. Faz muitos anos que está dizendo que vem, não vem. É o que está aqui no versículo 5, meu irmão. E tardando o esposo, tosquenejaram, dormiram, todas e adormeceram. Todas adormeceram. Acharam que Jesus está demorando. As promessas de Jesus se cumprem. Está escrito na palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui na palavra de Deus, ele se cumpre um dia, meu irmão. Se ainda não se cumpriu, ainda vai se cumprir. E outras já se cumpriram, mas vai se cumprir. Mas as prudentes choravam e, tornando o esposo, tosquenejaram, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu ao encontro, à meia-noite. Isto, meu irmão, minha irmã, não quer dizer absoluto que Jesus vai voltar à meia-noite. Ele pode voltar 1h, às 2, às 3, pode voltar ao meio-dia. A Bíblia não diz a hora que ele vai voltar. Está escrito aqui, ninguém sabe o dia nem a hora que ele vai voltar. Aqui é um exemplo que Jesus está dando. À meia-noite, todos estão dormindo. Porque geralmente à meia-noite nós estamos todos dormindo, realmente. Todos dormindo. À meia-noite. Ou quase todos dormindo. Tem muitos que trabalham até à noite, né? Ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo. Saiu. Aí ele veio. Aí Jesus apareceu. Um exemplo seria, nesse caso, à meia-noite. Mas nunca, volto a repetir, a Bíblia não fala que ele vai vir à meia-noite. Não fala nem o dia e não fala nem a hora. Só fala uma coisa, é que ele vai vir. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Meu irmão, não deixa para a última hora. Não deixe nunca para a última hora para esperar a volta de Jesus. Se tiver oportunidade, hoje fale para alguém que Jesus vai voltar. Se tiver oportunidade, fala para alguém que Jesus está perto, que a qualquer momento Jesus vai voltar. Prepararam. E as loucas disseram assim, dai-nos do vosso azeite. As loucas são aquelas que eu falei no início. Então, às vezes, até dentro da igreja, mas estão com as lamparinas apagadas. Estão dentro da igreja, mas estão com as lamparinas apagadas. Tanto homem como mulher. Tanto varão como varô. Pode ser, meu irmão. Mas uma coisa é certa, em nosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Estavam na igreja, mas estavam com a lâmpada apagada. Diziam que era cristão, mas estavam com as lâmpadas apagadas. Meu irmão, não deixe apagar sua lâmpada, por favor. Fique sempre com a lâmpada acesa. Fique sempre em oração, meu irmão. A Bíblia manda orar sem cessar. Fique sempre dando um bom testemunho de cristão. Fique sempre dizendo, Senhor, realmente, Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Ele fica sempre dizendo, Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, Jesus é o mesmo eternamente. Sempre dê um bom testemunho de Jesus, em qualquer circunstância. Muitas vezes até nas adversidades da vida, nas lutas que nós enfrentamos no dia a dia. Tenha certeza que Jesus vai voltar, que Jesus é o mesmo. Ele não muda, meu irmão. Eu mudo, o irmão muda, a irmã muda, mas ele não muda. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente.
Mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falta a nós a vós, e diante os que vendem e comprai-o para vós. Não seja caso que vai faltar para mim. Eu vou te emprestar, vou te dar um pouco, vai faltar para mim. Aí não tem mais oportunidade, aí acabam as chances. É por isso que nós precisamos estar preparados a todo instante, meu irmão. A todo momento nós precisamos estar preparados. E depois chegaram também as outras vezes dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, abre-nos. E ele respondendo-lhes: em verdade vos digo que vos não conheço. Em verdade, Jesus falando: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Aqueles que estavam com as lamparinas apagadas, começaram a bater: abre-nos, Jesus, abre-nos, abre que nós queremos entrar. Aí Jesus fala aquelas palavras muito difíceis, terríveis de ouvir: não vos conheço, não vos conheço. Você não deu testemunho de mim. Nos problemas, nas lutas, nas dificuldades, você se afastou de mim. E aquele que se afasta de mim é um covarde espiritualmente falando, meu irmão. E não diz a Bíblia Sagrada que no céu não entram, os covardes não entram. Os mentirosos não entram. Os adúlteros não entram. Meu amado e meu irmão, precisamos estar sempre, sempre, sempre preparados. Ele responde e diz: em verdade vos digo que vos não conheço. Que nós que estamos participando deste culto, nesta noite, nunca Jesus possa falar para nós: na verdade, eu vos não conheço. Mas sim as palavras maravilhosas: vinde, vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação, vinde benditos de meu Pai. Que bonito ouvir estas palavras. Que coisa maravilhosa ouvir estas palavras. E Jesus termina esta palavra dizendo: vigiai. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu fico até arrepiado de falar disto, meu irmão, minha irmã. Vigiai. Muitos e muitos irmãos, volto a dizer, às vezes dentro da igreja não estão vigiando, não estão se preparando, não estão preparados. E Jesus disse aqui: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Infelizmente, já muitos, entre aspas, falsos profetas já anunciaram que Jesus já voltou, que Jesus vai voltar, que Jesus vem vindo. Não, ninguém sabe, ele que disse, ninguém sabe a hora nem o dia em que ele vai voltar. Por isso que ele manda nós vigiar. Vigiar o que é? É estar preparado. A palavra vigiar quer dizer: esteja preparado para qualquer instante, a qualquer momento, disse Jesus: eu voltarei para arrebatar a minha verdadeira igreja. Eu voltarei para arrebatar aquele verdadeiro que é meu povo. Eu voltarei para arrebatar aquele que dá um bom testemunho do meu nome. É isso que ele quer. Vamos dar um bom testemunho de Jesus. Onde quer que nós estejamos, vamos dar um bom testemunho de Jesus. Vamos falar desse Jesus maravilhoso, que crê, que salva, que cura e que batiza no Espírito Santo. Esse Jesus que um dia morreu lá na cruz pelo meu pecado, pelo teu pecado. Meu irmão, minha irmã, fica firme. Não desanime, não esmoreça. Vigie constantemente. Vigie, que uma coisa é certeza. Eu tenho tanta certeza, irmão, para a glória dele, Eu tenho tanta certeza que ele vai voltar, como eu tenho certeza que eu estou falando com o irmão e com a irmã nesta noite, anunciando a volta dele. Que Deus possa te abençoar grandemente. Que o Espírito Santo possa tocar no teu coração. E você sempre ser um crente fiel, um verdadeiro cristão, não crente, porque crente diz a Bíblia que até o diabo é crente. Um cristão verdadeiro, lavado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor.
o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Adore. Aleluia. 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 Me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Minha canção e o meu louvor. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia ao Senhor. Bendito seja Deus. Louvamos ao Senhor. Falamos com Ele. Ele falou conosco. E nesse encerramento do culto de hoje, eu convido a ti a uma vez mais buscar ao Senhor, a presença de Deus em oração, sempre no nome santo e soberano de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor. Oremos. Amado Deus e Pai, diante de ti chegamos uma vez mais e sempre no nome de Jesus, te agradecendo essa rica oportunidade que nos concedestes, te agradecendo pela tua palavra lida e ministrada aos nossos corações, por poder te louvar, te cultuar, te adorar na comunhão contigo e com cada vida que conosco participa deste culto, às quais uma vez mais invoco a tua bênção, da saúde e da paz, da alegria e da vitória, supre a necessidade, soluciona os problemas, cura as enfermidades, cuida, Senhor, do corpo, da alma e do espírito. Dá a tua bênção. Visita também aqueles que estão necessitados, Senhor, que estão longe de ti, dá a tua bênção, a tua salvação, aqueles que estão em situação de rua, nos leprosários, nos orfanatos, nos asilos, nos manicômios, do fogo selvagem. Ó Deus amado, que tu possas, Senhor eterno, visitar, curar, abençoar, restaurar, salvar, operar maravilhas pelo teu poder e pela tua graça, pelas tuas infinitas misericórdias. Dá a cada um a tua bênção, fica conosco e nós te agradecemos. Suplicamos, sobretudo te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça eterna, maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, permaneça, e com todo o rebanho do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Louvado e engrandecido seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus, nosso brado de vitória. Registrado está em Romanos 8:31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que essa verdade maravilhosa e marcante possa ser parte do cotidiano da vida de cada um de nós. Uma vez mais agradeço a ti e tua família pela participação conosco e convido-os a participar das atividades na Igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé, Rua Francisco Marengo, número 76. Sempre com a permissão do Senhor, o eterno Deus. Aos domingos, 7 horas da noite, culto de adoração, louvor e de honra ao Senhor, o nosso Deus, com a ministração da palavra, louvores, orações. Participe conosco. Domingo, 7 horas da noite. Também às terças-feiras, 8 horas da manhã, momentos maravilhosos e extraordinários de oração. Também com a ministração da palavra e louvores. Participe conosco, terça, 8 horas da manhã. Estamos também no YouTube e no Facebook, às quintas-feiras, 7:30 da noite. Juntos, exaltemos, glorifiquemos e cultuemos ao Senhor, o nosso Deus. Um grande abraço a ti, toda a tua família, e até uma próxima oportunidade, se o nosso Deus assim o permitir. Fique desfrutando da paz inigualável de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Amém.